Então, pessoal, vamos para a nossa aula aqui de modernismo, tá, gente? Um dos momentos mais importantes aí da história, não só do Brasil, como do mundo ocidental, né? Uma grande reviravolta das artes, que sempre cai no Enem muitas questões, tá? Então, vocês têm que focar bastante em modernismo, que é uma questão clássica, tá? De Enem, de vanguardas, de modernismo brasileiro, etc, tá? Então, olhem só, gente. A gente estava estudando até então, final do século XIX, início ali do século XX, aquele período que a gente chama de Belle Époque, né, estourado pela Segunda Revolução Industrial, premissas iluministas, né, que vem desde o século XVIII, de centralização da razão, de uma certa linearidade da verdade, como se a verdade, né, fosse algo pura, clara, imaculada, né, como se a noção de civilidade fosse uma barrinha a ser preenchida, né. Então imagina assim, a barrinha começa aqui e vai até aqui, né? Então, aqui estão os índios, aqui estão os aborígenes, aqui não sei o que, e aqui está a Europa Ocidental, que é a mais civilizada, porque a civilização, que é a noção de verdade, né, é uma noção reta. Isso é muito problemático, né, pessoal? A gente poderia averiguar várias questões de clichê, né? Se eu perguntasse para vocês qual é o país mais envolvido hoje em dia, provavelmente vocês me diriam certos países que têm um monte de contradições. Por exemplo, Estados Unidos. Bom, Estados Unidos tem a maior economia do mundo, tá? Mas a desigualdade dos Estados Unidos bate em quase 25%, né? Um dos países que mais polui, né? Mas a Dinamarca tem o melhor índice de desenvolvimento humano, em DH, mas ela ainda mata baleias, né? E é uma tradição que é muito difícil ser rompida, né? O Butão porque tem o índice de felicidade bruta, o FIB, né? Enfim, virando na língua estrangeira ficaria, né? Mas ainda é uma monarquia, então é muito complicado dizer qual é o país mais civilizado, né? Muitos dos países civilizados poluem o mundo, né? Vamos pensar na China, né? Uma grande potência, mas que ainda tem muita pobreza, né? A própria ideia de coronavírus, de um saneamento básico terrível, né? Ainda um tipo de alimentação primitivo de tempos onde o país era ainda muito pobre, então é muito complicado dizer qual é o país mais civilizado, né? Aí a pouco a gente está pensando que os países menos civilizados são os aborígenes, as regiões tribais da África, são os países onde tem maior durabilidade a pessoa, né? A pessoa chega a viver mais 100 anos, né? Menos poluição à natureza, menos, né, impacto, né, climático, enfim, é bem complicado de ter uma ideia de verdade como uma barrinha certa, linear, tá? Enfim, esse período da Belle Époque, né, da Bela Época, tinha valores éticos e estéticos bem marcados, né? A boa arte era isso, né? O bom fazer era isso, fazer o correto era fazer tal coisa, fazer incorreto, era muito bem dividido. A razão trouxe as premissas, né, iluministas da razão, da centralização da razão, trouxeram valores e conceitos muito definidos, né? E isso começou a ser problematizado na virada do século XIX para o século XX. O próprio iluminismo, como a gente estuda, já vai começar a questionar, né? Por isso que ele vai ganhar aquele apelido de decadentismo, derrotismo, né? Porque ele vai emergir coisas que, na perspectiva racionalista, intelectualista, eram coisas ruins. Não, isso não pode ser falado, né? Isso não é uma coisa boa, isso não é poético, isso não é assunto científico, né? A ciência positivista, né? Ela não trabalhava com certos pontos, a subjetividade, né? A psicologia no âmbito positivista era uma psicologia experimental, né? Então tu pegava uma pinça e apertava a pessoa e via até quando doía. Então, a partir disso é dor. Tá. Mas não se perguntava, por que isso faz sentir dor, né? E o sofrimento? Qual é a diferença de dor e sofrimento? A dor é química, né? Bioquímica. Então, é fisiológica, no caso, né? Então, a dor pode ser medida, o sofrimento não. Isso não nos interessa, então isso não é um campo de estudo, né? Então, começou a se deixar de lado muitas coisas que eram muito fundamentais para o ser humano.
né? E isso vai começar a entrar em crise a partir do início do século XX, final do século XIX ali, né? Então a gente tem uma crise de valores dominantes, uma derrocada e uma ruptura da tradição. E aí eu botei 3 pontos aí que são fundamentais para a gente ver essa crise, tá, pessoal? Primeiro, a invenção da fotografia no mundo das artes plásticas, tá, gente? Com a fotografia começa a não fazer muito sentido pintar um quadro puramente realista, né? Dando foco para as formas, né? Um quadro figurativista, um quadro que pintava e se preocupava mais propriamente com a figura, tá? Agora, os 2 pontos principais, assim, que vão fazer a ruptura total na forma de se compreender o mundo é a descoberta do inconsciente pela psicanálise do Freud, Charcot, Breuer, né? Mas, enfim, principalmente Freud e os que virão na sequência do Freud, Jung também, que vai ser bem legal aí para essa continuação, a própria filha do Freud, Anna Freud, Melanie Klein, enfim. E a Primeira Guerra Mundial, que vai ter tudo a ver também com a psicanálise, né? Mas a Primeira Guerra Mundial vai mostrar como a sociedade não é nada civilizada, né? Como ela é bastante bárbara, inclusive. Tanto que o Freud vai escrever um texto acerca da Primeira Guerra, ali por 1915, 1916, não me lembro, tratando justamente disso, né, de como emerge volta e meia, quando a razão vai prendendo muito, né, vamos pensar numa coisa meio simplista, assim, tá? Mas a gente, quando Freud nos mostra do inconsciente, ele mostra aquilo que ele vai chamar do eu animal, o eu primitivo, o eu incivilizado, que é o eu preso ainda a valores, né, não digo paleolíticos, mas a valores, enfim, primitivos, tá? É esse nosso lado animal que vai sendo, digamos assim, domado pela nosso convívio social, civilizatório. A gente vai desenvolvendo noções de ética, de certo, de errado, e o nosso ego, o nosso eu consegue controlar, vai mediando a nossa vida entre o id, né, que é esse lado primitivo, e o superego, que é esse nosso lado moral, esse nosso lado rígido, né, eticamente rígido. Certo? Só que volta e meia, né, segundo Freud, quando a gente vai controlando demasiadamente, né, o nosso id vai acumulando energia, a civilização ela vai controlando o id, né? É a civilização que me diz que eu não posso estuprar, né, uma mulher que eu vejo na rua. Por quê? Porque aquela pessoa possui individualidade própria, possui traumas, né? Ela é uma outra pessoa com seus próprios desejos, com seus próprios gostos. Então o meu desejo não deve sobressair ao dela quando aquilo é nocivo a outra pessoa. Só que aos poucos a civilização vai castrando, né? No sentido de cortar o prazer do id. Vai castrando esse id, tanto que esse id vai acumulando energia, e se ele não tem como escapar, ele explode, como se fosse agora me faltou o nome, enfim, aquelas barragens, né? Tem a barragem, vai botando água, se não tem para onde escorrer, vai chovendo, vai tempestade, essa barragem vai estourar e isso vai virar uma grande loucura, né? Que pode gerar certas patologias da pessoa. Tá? Então, para o Freud, analisando num sentido macro-social, a Primeira Guerra não deixa de ser um pouco o sintoma dessa explosão libidinal do id, né? Essa explosão de sexualidade do id que queria resgatar, de certa forma, algumas noções de morte, de assassinato, de sadismo, né? de guerra, que é uma coisa que estava pendente no ser humano e que a razão estava colocando-a de lado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, que o Freud é contra a civilização? Não. Mas é que o progresso e a civilização precisam ser acompanhadas de perto nos indivíduos com formas representativas de escapar essa tensão, né? Porque o Freud, de certa forma, vai nos sugerir que se a civilização é imprimida de forma arbitrária ao ser humano mais primitivo, ele tende a explodir, né? Ele tende a não lidar com essas castrações que viver em comunidade nos exige, e a gente vai acabar explodindo em formas de animalidade, né, de guerras, de batalhas, de sadismo, né, enfim, certo? Então, a partir disso, pessoal, a partir dessa grande virada do século XIX para o século XX, todos esses modelos puramente racionais, puramente intelectuais,
sendo rupturados, né, os autores começam a problematizar, né, e questionar certos conceitos e valores até então estabelecidos. Por exemplo, a primeira pergunta que se poderia fazer é: o que é o certo? O que é um ato correto? Um ato correto é a não violência, tá? Mas, ok, todo mundo vai concordar isso de uma forma mais ou menos universal, tá? Mas e peraí, e quando eu sou alguém que sou escravizado? Estou sendo escravizado, eu sou um negro que veio da África, colocado em uma corrente, né, trazido para cá, vendido como uma mercadoria e tenho que obedecer. A não violência é um ato correto ainda? Né? Muita gente diz, porque na Revolução Francesa, eu vou fazer um paralelo, não é muito real, tá? Quando aconteceu o lance do Cid Gomes, né, que pegou a reta escravadeira e foi contra os milicianos lá, não sei o que, e aí todo mundo diz, não, mas eles estavam errados, mas esse não é o melhor jeito. Tá, tudo bem, até de repente pode ser que não seja o melhor jeito mesmo, mas quem é que dá essa medida de não é o melhor jeito, né? Se lá na Revolução Francesa, quando, em plena crise francesa, o primeiro estado e o segundo estado quiseram impor mais tributos sobre a população mais pobre, né? E a população mais pobre, os camponeses, os burgueses, revoltaram e mataram a maioria da galera, né? Atiraram, mataram o rei, decapitaram eles. Isso não é um ato correto, né? Ou é um ato correto? Mediante aquele contexto onde a maioria da população sofria, né, condições miseráveis de fome, de peste, não tinha nem pão por causa da seca que deu, né, o período de infertilidade que a França passou por aquele momento, enquanto um pequeno núcleo de pessoas que se achavam naturalizadas por privilégios reais, né, usavam joias, banquetes, festas, etc. O que aí se torna um ato correto ou um ato incorreto, né? É difícil de medir isso, né? Eu não quero chegar a conclusões de o que é um ato certo e o que é um ato errado, mas é difícil medir as conclusões. Por quê? Porque a gente vai ser sempre atravessado pelo lugar da onde a gente está falando, né? Pelo tempo da onde a gente está falando. A gente está falando agora de 2020. Né? A gente está falando de uma classe média aqui, né? A gente não está falando, por exemplo, agora, lá no coronavírus, da favela do Alemão, onde a maioria das populações, a maioria dos cidadãos dentro da favela do Alemão tem mais ou menos 2 minutos de água de banho por dia. E a gente está falando de uma questão de sanitária, né? A gente está falando de uma questão de saúde básica, né? Então, se esse pessoal da favela do Alemão, que não tem saneamento básico, né, e é brasileiro, tem a Constituição, né, tem a Constituição ao seu lado, se essa pessoal se rebelar, for até o palácio, quebrar tudo, e aí? Isso é um ato correto ou ato incorreto? Um ato correto, porque é o patrimônio público. Pois é difícil medir isso, gente, né? Não tô querendo incentivar um motim, mas eu tô querendo que vocês comecem a problematizar como é que vocês enxergam as noções de certo e errado de vocês, né? Para o mundo das artes, o que é a beleza? O que é uma obra harmônica, né? Quais são as melhores tintas? Né? Qual é o melhor traçado? Né? Porque as academias do final do século XIX, elas certamente determinaram, né, uma noção de valores, né, uma noção de verdade estética. Né? Uma boa obra estética deveria obedecer tais e tais modelos. Vamos lembrar que lá no parnasianismo, basicamente se rompeu com o verso de redondilha maior, né, o verso de 7 sílabas, quem lembra lá das aulas de gênero. Por quê? Porque aquilo era pobre, né? A redondilha maior ela era muito fácil de fazer, porque ela era muito musical, vinha na cabeça de uma forma muito fácil, então eles começaram a se desafiar para mostrar maior técnica, né, artística, o decassílabo, que é o verso de 10 sílabas. Tá, mas quem é que disse que o verso de 10 sílabas, para quem não começa a trabalhar desde cedo com isso, não se torna mais fácil que a redondilha? Quem é que disse que a redondilha não pode ser um ato inspirativo musical? Né? Então é difícil, né, medir o que é uma boa arte, o que é uma má arte, quais são os temas que devem ser trabalhados. Existia uma hierarquia de gêneros na pintura, por exemplo, né? O primeiro tu tinha lá as cenas religiosas, as cenas históricas, né? Depois tu tinha, sei lá, não me lembro a ordem exata, mas o autorretrato, depois natureza morta. Natureza morta, se não me engano, era um dos últimos, né, um dos quadros mais, um dos gêneros mais pobres. Agora, existem naturezas mortas, barrocas, que são maravilhosas. A natureza morta que a gente vai ver em breve aqui, do Paul Cézanne, né? Lá de Henrik, não me lembro do barroco, Hermann Stielwijk, né? As vaidades da vida humana, né? Com aquela caveira no meio, aqueles objetos simbólicos na volta. Quem não viu ainda, vá na aula de barroco que eu
sequei um pouco esse quadro. Então é muito complicado, isso aqui não é uma aula para tomar noções de verdade, mas justamente para problematizar o que nos faz ter uma noção de que uma obra é boa, ruim, por que algumas certas obras nos sensibilizam e outras não, por que a gente gosta de certos quadros e outros não, por que a gente gosta de certos livros e outros não, né? Por que a gente acredita que certos atos são corretos e outros não. Tá? Então essa é uma aula inaugural para a gente começar a pensar de onde vão surgir essas problemáticas.